Tem dois tipos de tempo. Tem um tempo chamado Cronos, escrever aqui no português, e tem um negócio chamado, deixa eu trocar a cor dessa letra aqui. Se der para colocar no painel de LED aí, ajuda. Cronos versus Kairos. Qual que é a diferença desses dois tempos? Esse tempo aqui, ó, é o tempo eterno. Esse aqui é um tempo cronológico, tempo material. O que significa isso? O tempo cronológico, ele trabalha para uma lei. O nome da lei é semeadura e colheita. Então tem uma lei chamada semeadura e colheita. Se você usar, tudo que é natural funciona nessa lei. Você está no Cronos. Esse Cronos precisa de começo, meio e fim. Precisa da semente, precisa do romper da semente e precisa do fruto. E o que vocês vão aprender hoje sobre gestão no tempo? Tem coisas que não adianta você querer acelerar, porque não vai entrar em maturação. Por exemplo, uma gravidez de uma mulher leva 9 meses. Pegar 2 mães não significa que consegue diminuir para metade de 9 meses, que são 4 meses e meio. Então não adianta você acreditar de todo o seu coração que você vai conseguir quebrar o Cronos. Agora, coisas artificiais ou modificadas geneticamente você consegue. Mas tudo que é natural tem seu prazo de resposta. Se eu enfileirar, escuta isso. Se eu enfileirar uma semente atrás da outra, 1 milhão de sementes, pode ser de espécie diferente. Se eu colocar todas elas no chão, cada uma leva um tempo certo para voltar. Presta atenção o que existe na semente. A semente tem potência e tem data de retorno. Assim são as ideias, assim aplicações financeiras, assim são todas as coisas dentro do ordenamento natural. O que eu estou te falando? Se cada semente tem a sua potência, que é a sua capacidade de geração infinita, não sei se você sabe, nenhuma semente tem capacidade finita, todas são infinitas. A única coisa que conecta com o futuro é a semente, o sêmen ou uma ideia. A ideia fala com o futuro, o sêmen humano fala com o futuro, a semente de uma árvore também fala com o futuro. Significa que elas têm uma capacidade infinita de geração por ciclos. Você vai notar essa expressão, põe a hashtag assim, ó. Tenho que aprender a contar ciclos. O que é ciclo? Tem como contar o tempo. A numerologia bíblica aponta que o número 7, ele é a plenitude. Tudo que é complexo vai até 7, o 7, quando fecha o 7, tem um ciclo fechado. Por exemplo, você vai pegar 7 notas musicais, os 7 dias da semana. Você vai cortar a barriga, você chegar no útero, são 7 camadas, o cérebro 7 camadas, 7, 7, 7, 7, 7, você vai ficar impressionado com esse numeral. Significa plenitude. Quando você entende que cada coisa então tem sua capacidade infinita, cada semente, além da capacidade que ela tem infinita, ela consegue comunicar com o futuro. O que você vai fazer? Você vai plantar. Observando então o Cronos, antes de entrar para qualquer coisa técnica, você vai observar uma coisa maravilhosa. As coisas que você não tem é porque você não plantou. Marçal, mas eu não tenho terreno, vai ter que plantar para os outros. Como é que funciona? Você não tem uma fazenda para você plantar, você primeiro planta para os outros, trabalhando e ganhando salário, aprende, depois você faz uma conexão, faz o network, arrenda uma terra, vai lá e planta, dá metade para o dono, chama, vamos plantar na meia a meio, e aí depois do lucro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos eu consigo comprar uma terrinha só minha. Assim também é o seu cérebro. Quando você não sabe que o terreno é seu, você tem que trabalhar para os outros. Quando você começa a despertar e percebe que você tem a mesma capacidade que aquela pessoa, numa potência menor, porque você não provou ela ainda, você vai lá, trabalha até você falar, não, a partir de agora eu vou fazer isso aqui. E aí você faz o mesmo processo como se você fosse um plantador em roça mesmo, em fazenda. Você vai lá e monta o seu negócio, ou seja, você monta a sua lavoura. Por que entender isso aqui? Para você parar de sofrer. Tudo na vida que é natural depende de semeadura e colheita. E aqui vai algumas características. Se você não planta, é certeza que você não vai colher. Se você planta, não temos certeza que você vai colher.
temos mais informações sobre o plantio. Se eu plantei um, eu não sei se eu vou colher um. Talvez eu vou colher 10, 100 ou 1000. Pode acontecer também de plantar um e não colher nenhum, porque você conseguiu perder aquilo. Pode acontecer também de alguém abandonar a lavoura e você ficar com aquela lavoura. Tem gente que tem uma sorte danada. Tem gente que tem um favor de Deus, que obedece e acaba pegando bônus daqueles que desistem. Talvez as pessoas ficam pensando assim, né? Não, por que as coisas dão certo só para fulano? Só de não desistir você vai ganhar um monte de lavoura de graça. Sabe disso ou não? O bônus dos que não desistem, Kézide, é pegar lavouras que foram abandonadas. Só que a pessoa que desiste, você consegue perceber que tem muita gente desistindo na vida, sim ou não? A pessoa plantou algo, gerou uma carga de energia e ela abandona. Só que os que não desistem saem catando isso. Marçal, dá um exemplo. Dou. Um monte de gente pode ter instruído tantas pessoas para chegar onde elas estão hoje, mas a pessoa não deu continuidade. Eu posso chegar agora, falar uma chave, a pessoa mudar e ela falar, não, toma aqui meu fruto. Eu quero andar perto de você, eu quero que você seja meu mentor. Eu sei que eu não mudei a vida de tanta gente assim, igual elas falam. Elas vêm passando um processo de transformação muito grande. Só que tem gente que só contribuiu e foi embora. Abandona as coisas. Isso, de novo, terra é igual a cérebro, igual a útero. Se você quiser anotar, vai fazer muito sentido para você. Anota a sequência de semente, anota a sequência de terra. Exatamente assim, ó. Faz isso aqui, ó. Faz um quadro desse aqui, ó. Ó. Se você fizer isso aqui, você vai lembrar, ó. Semente. Coloca assim, ó. Semente aqui. Ideia. E aqui o sêmen humano. Aqui, ó, a semente, terra. Ideia precisa do cérebro. E o sêmen precisa do útero. Olha que interessante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aqui vem a resposta. Árvore. Aqui a ideia vem, cria uma ação, que a ação também é física e metafísica. Sêmen, útero, vem uma pessoa. Olha o que está acontecendo. Nós estamos falando do mesmo assunto, falando de semente, falando de ideia e falando de sêmen. Terra, cérebro e útero. Árvore, ação e pessoa. Você tem que entender com isso aqui. Ninguém tem ideia sozinho. Assim como terras não produzem sozinhas as árvores, elas precisam das sementes. Assim como pessoas ou as mulheres não conseguem ter um filho sozinho. A pessoa fala, mas eu não tive relacionamento, eu peguei foi in vitro, mas é de alguém. Precisa da semente. E aí descobrindo aqui, você percebe o seguinte, que quando você coloca a semente num lugar, e esse lugar, eu consigo romper. Romper é prosperar. Eu consigo romper, eu vou ter o resultado. E aí você pode pegar essa planilha e começar a observar certas coisas que carregam a potência e a capacidade. Aqui, ó, é o rompimento biológico. Por exemplo, a semente, se ela não morrer, ela não germina. Ela não prospera. Ela tem que deixar de ser semente. Assim como você tem que deixar de ser menino para virar adulto. Assim como você tem que deixar de ser CLT para virar o quê? Empreendedor. Assim como você tem que deixar de ser empreendedor para virar o quê? Virar o quê? Investidor. Assim como você tem que deixar de ser vivo para acessar a eternidade. Essa parada de todo mundo ter que morrer está escrito. Todo mundo tem que morrer aqui na terra, mano. O que não morreu, parece que tem 2 ou 3, segundo os relatos bíblicos, vai voltar e vai morrer. Não sei se vocês sabem disso. Tem 2 caras que vão vir, está lá em Apocalipse, eles vão estar aqui de volta num dia, vão crucificar eles em praça pública, eles vão ressuscitar, mas vai ter que morrer. Não tem um que escapa disso aqui. Por quê? Porque na terra esse é o próprio Filho de Deus, que é Cristo, não pecou, morreu. Ressuscitou, subiu aos céus, tudo certo. O que eu quero que você entenda? Como é que faz uma gestão no tempo melhor? Vá atrás de boas sementes. Vá atrás de pessoas para explodir novas ideias. Por que eu amo estar perto de gente diferente?
Porque sempre estando perto de pessoas diferentes, eu começo a ter ideias diferentes. Isso aqui eu já produzi 4 pessoas lá em casa com a Carol. Ações foram milhares, árvores também. Que a gente mexe com roça também. O meu negócio, para quem não sabe, em fazenda, em tu, é de eucalipto, é de árvore. E é muito massa esse tipo de árvore, porque você colhe a árvore, corta, ela nasce de novo. Não precisa plantar, porque a raiz já está plantada. Aí cresce, aí vai crescendo umas 5, 6, 3, dependendo. A gente vai lá, escolhe a mais forte, corta as outras e deixa crescer. Depois de um certo tempo, vai lá, corta de novo. E fica por décadas fazendo isso. Até que tem um tempo que você quer melhorar a qualidade daquilo, você pode avançar. Então, observando esse quadro, o que você tem que fazer hoje? Você precisa comprar semente, ideia e sêmen. Mulheres, para de querer casar com um cara que é bonito, que tem braço, que tem bunda, que tem perna. Isso aí são coisas que qualquer idiota consegue treinar. 90 a 120 dias, qualquer músculo fica formidável. Se seguir a alimentação direitinho, sono, água, tarará, certo? Não case por isso. Sabe como você tem que casar? Você tem que olhar para uma pessoa e pensar assim: eu vou ficar mais forte geneticamente. Como assim? Quando você casa com a pessoa, essa pessoa vai aumentar a sua posteridade. Ela vai não só afetar coisas suas biológicas também, assim como vocês vão multiplicar esse DNA. E a mulher, no fundo, quando ela olha para um cara, ela não tinha que olhar para a riqueza, para o dinheiro. Tinha que olhar para a força genética que esse homem tem. Do homem que se cuida. Não é questão de musculatura, é questão de saúde, é questão de cabeça. Por quê? Porque na hora que você multiplica as coisas boas e ruins também, sabe disso, né? Dessa parte boa. Às vezes você fala: nossa, eu estou apaixonado. Nossa, imagina se alguém pegasse uma aula direitinho sobre como governar na Terra. Você não ia apaixonar. Inclusive, você não aceitaria se relacionar apaixonado, porque a paixão é química, ela dura no máximo 24 meses. Você esperar acabar a paixão para ver se você ia aguentar essa pessoa. Mas o grande lance é: por que eu escolho pessoas para serem sócias? Por causa das ideias. Minha esposa eu escolhi muito bem escolhido para quê? Para pegar aquele sêmen ali, colocar naquele útero poderoso. A minha esposa que é quadrigessa, 4 crianças lá de dentro. Ideias, nunca tive uma sozinho, impossível. Já tentei fazer isso aí, não tem como. Como? Os cérebros cruzam. Ideias, elas são geradas com cruzamentos cerebrais. Seres humanos são gerados com cruzamentos corporais. De genitália, né? Você não é bobo? E a maçã poderosa que você gosta de morder nela. Alguém também transou semente com a terra. A terra entrega tudo. Tudo ali é útero, tudo ali é terra e tudo ali é um tipo de cérebro. Está tudo conectado. Sabendo sobre Cronos, Kairos, sobre essa ordem das coisas, o que nós vamos fazer? Precisamos só organizar a nossa vida, cara. Vocês vão organizar agora tecnicamente e tudo que não faz sentido desconecta. Para você fazer gestão do tempo, eu jamais toparia organizar uma bagunça. Escuta o que eu vou te falar aqui que vai mudar a sua cabeça para sempre. Eu, Pablo, jamais toparia organizar uma bagunça. Bagunça para mim tem que desconectar. Bagunça para mim tem que ter liberação de coisa para o lixo, para reciclagem, para doação, para venda. Eu jamais tentaria conviver com a bagunça organizada. Então o que eu faria? Eu acho que você tem que fazer. Anota a listinha, ainda mais no final do ano. É um tempo bom para você fazer isso. Lista tudo na sua casa que você pode colocar à venda. Coloca um prazo. Não vendeu, não gasta energia mais. Doe. Ninguém quer para doação, pode mandar para reciclagem. 3 caminhos, mas não deixa mais nenhuma energia parada. Por quê? Porque cada coisa que você adquiriu, ela tem um acúmulo de energia de um tempo que você empregou para pagar. Por exemplo, esse tapete aqui, ele não vai estar mais aqui. Eu vou pôr o fogo nele. Acabei de decidir. Esse tapete eu paguei R$900 quando eu casei com a Carol, em 2009. Foi um custo danado para pagar esse tapete. Ele é a única coisa da nossa primeira casa que anda comigo e eu vou pôr fogo nele. Eu não vou doar para ninguém, eu quero pôr fogo nele. É um símbolo para mim. Eu trouxe ele até aqui, acabei de tomar essa decisão na frente de vocês agora. Vocês entenderam, tanto que é uma coisa. É a única coisa da minha primeira casa, do primeiro dia. Primeiro dia não, levou um pouco de dia para a gente comprar esse tapete. Esse tapete tem um campo de energia nele, que foi um tempo meu de vida que eu trabalhei para alguém, que eu era funcionário. Troquei esse tempo de trabalho por esse tapete.
Então esse tapete ele não vira um ano aqui mais, vocês não vão ver ele nunca mais. Inclusive eu quero, é a última vez que vocês estão vendo esse tapete. Eu vou pôr fogo nele. Alguém fala, você podia doar o tapete. Nesse caso eu quero pôr fogo. Porque ele vai ser um símbolo de uma virada na minha cabeça. Aí você fala, Marcelo, a gente vai pôr fogo nas coisas? Não precisa, eu estou só te mostrando um caso aqui que nunca mais vai esquecer. Ele está aqui todas as palestras, nunca mais você vai ver ele. Existe uma energia de vida que eu empreguei nesse negócio. E eu dei atenção para esse negócio até hoje. Nunca mais você vai ver isso aqui. Resumindo. Tem coisas que você falou que ia fazer e não faz. Elas ficam paradas. Você pode desfazer disso. Pode doar, vender. Pode descartar, pode reciclar. Pode fazer o que você quiser. Inclusive, ô Patrícia, chama alguém, já carrega agora. Deixa que eu enrolo, pode deixar que eu enrolo. Deixa que eu quero resolver meus problemas. Ai. Tem coisas que você tem que parar desse jeito aqui, ó, o que você está fazendo para você resolver. Senão você não vai resolver. Você fala assim, depois da palestra eu vejo. Não, você vai fazer agora. E aí, para um pouquinho o que você está fazendo. Valeu, viu, Marcos? Qual que é o problema de todo mundo em fazer gestão de energia? Fala assim, gestão do tempo é gestão de energia. O que significa isso? Quem que pararia para fazer um negócio desse? Não, depois eu faço. Se você quer resolver, você vai ter que eliminar essas coisas, porque elas, além de ter energia empregada, elas cobram você o tempo inteiro emocionalmente. Qual o problema da gestão no tempo? Você está ocupado demais com um monte de sensação, sentimento e emoção que você não resolve, tarefa que você não resolve, projeto que você não termina, rotina mal feita. E eu acabei de parar a palestra no meio, ainda a galera veio ajudar. Não, deixa que eu resolvo. Para, só um pouquinho e resolve. Isso aqui nunca mais vai tocar na minha cabeça. Foi muito bom até aqui, só que como eu quero mudar de fase, eu vou pôr fogo só por causa disso. Sei que tem gente revoltada, me dá o tapete. Esse tapete vale milhões. Eu vou pôr fogo nele e acabou. Você precisa de pegar uma lista de coisas que tem energia humana alocada nelas. Ou vender para devolver pecúnia para você aplicar em outra coisa. Ou doar para transferir isso para outra pessoa. Ou descartar ou reciclar. E tchau. Então presta bem atenção. Fazendo isso, você vai acordar depois de um dia mais leve, depois do segundo dia mais leve, terceiro dia mais leve, uma semana mais leve. Se você tiver essa higienização, anota aí, fazer uma higienização até tal data. Eu sugiro que em 7 dias dá para fazer em tudo. Tem gente que tem medo de olhar processo. Tem gente que tem medo de mandar mensagem para quem você está devendo, para o credor. Tem gente que não... Deixa eu te falar. Tire uma semana para você resolver suas coisas. Uma semana. Em um dia, alto impacto, joga tudo para fora e começa a resolver. Terminou? Aí vai dando os combates até chegar no último dia da semana. Terminou isso ao longo da semana, eu tenho garantia para você. Em uma semana você vai me agradecer. Vai parecer que você está mais leve. Porque vai parar de ter as mesmas sensações inúteis, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas cobranças. Aquele peso você consegue desvincular. Consegue resolver muita coisa. Inclusive... tem um pensamento aqui. Posso fazer ao vivo para vocês verem como é que é ou não? Tem um pensamento aqui, ó. O Patrícia está aí? Marcos, a Dara está aí? Não? Ô Marcos, manda para o time aí, faz para mim arte. Eu quero fazer um... Eu acho que eu tenho uns 40 carros no meu... Eu tenho mais de 60, mas 40 eu quero vender. Monta para mim no sábado um negócio que eu quero torrar carro abaixo do preço de mercado só para renovar minha frota inteira. Eu quero vender tudo. Marcelo, o que você está falando? Do mesmo jeito que você tem que fazer. Tem que parar. Se você não pode delegar igual eu, você vai ter que você ir lá fazer. Aí pede para anunciar minhas carretas, caminhão, trator. Eu quero renovar essa frota todinho. Chama o gestor de frotas aí para mim, para esse negócio. Colocar tudo que for possível. Pode pôr os carros que eu gosto também, que eu vou comprar novo de novo. Aí o que acontece? Marcelo, por que você está falando isso? Porque esse pensamento fica batendo direto na minha cabeça. Por que você não troca isso? Eu estou fazendo ao vivo para você ver.
E você vai ver, põe no sábado aí, lá no prédio da minha oficina lá. Coloca só, tira os carros de qualquer outra pessoa lá, deixa só o meu. E aí, tudo que é da minha frota, a gente vai colocar à venda lá. E vai ser abaixo do preço de mercado. Pode escrever de jeito aí, tá? Por que eu acabei de fazer isso? Porque veio algumas vezes hoje no dia, eu acabei não capturando esse negócio e não transformando isso em tarefa. Significa o quê? Que eu acabei de delegar esse negócio vai parar de me perturbar. Menos uma energia. E aqui está o detalhe, se você souber o tanto que vale a sua cabeça, você não fica mais sendo acusado por coisas que você não faz. Descarrega logo, fala que não vai fazer, desconecta, pausa a tarefa. Eu vou ensinar isso aqui agora para vocês. Vocês vão aprender a fazer uma lista de tarefas. Eu não gosto de chamar de tarefa porque muita gente tem bloqueio com essa palavra, eu chamo de atividade. E nessa lista de atividade você precisa aprender, anota aí. Você precisa de ter uma lista de atividade com status. Dentro do status, você precisa de colocar citar a iniciar, em andamento, concluído, pausado, cancelado, e stand-by.